Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe a Virgem Maria, Senhora nossa. Tudo bem com vossas caridades? Então, dando continuidade à nossa série sobre moradas explicadas por Santa Teresa Benedita da Cruz, hoje nós vamos progredir para a terceira morada. O que é que Santa Teresa Benedita da Cruz tirou, experimentou das terceiras moradas? Para os senhores que não viram, tanto a primeira morada como a segunda morada, eu vou deixar passando aí nos cards para que os senhores possam conferir. Então, como eu já falei anteriormente, as moradas de Santa Teresa de Jesus, elas são divididas em duas etapas. A primeira etapa como uma purificação ativa da alma e a segunda como uma purificação passiva da alma. Então, a purificação ativa tem essa característica de ser ativa porque é a alma quem propõe exercícios espirituais que exercitem a mortificação na alma. E é através dessa mortificação da vontade, das faculdades da alma, que ela vai se esvaziando de toda a sua pertença do mundo e vai começar a se preencher na sua pertença a Deus. Então, ativa é da primeira morada até a terceira morada. Então, até a terceira morada é uma purificação em que a alma intervém diretamente. Claro que Deus pode intervir também com algumas provações que sirvam de aproveitamento para a alma. Mas, em totalidade, em maioria, é a alma que provoca essa mudança de comportamento, essa conversão. Então, é a alma que mortifica ativamente. Então, na terceira morada, Santa Teresa Benedita da Cruz explica que a alma se purifica através da oração e está pronta a acolher o sofrimento e renuncia às tentações do mundo exterior, mas não é o bastante forte para resistir. Então, a alma se purifica através da oração. Então, a oração é um meio eficaz em que nós nos encontramos, nós nos mergulhamos na presença de Deus. Então, esses toques sensíveis que Deus coloca no nosso coração para que nós sintamos a sua presença, aquela sensação de presença que Deus está ali conosco, está a nos escutar, está a intervir diretamente na nossa conversão, são toques suaves da sua presença para que nós possamos sempre progredir na oração. Mas como eu já falei para os senhores, se nós queremos progredir na oração, nós não podemos nos apegar a esses sentimentos. Nós não devemos buscar a oração para buscar esse tipo de sentimento, essa sensação de presença. Nós queremos a presença e não a sensação da presença. A sensação da presença é como um impulso que Deus nos dá para que nós persistamos em continuar a oração. É tanto que Santa Teresa diz que nós nunca devemos abandonar a oração, mesmo os que estão em pecado mortal. Mesmo estando em pecado mortal, nós devemos persistir na oração, porque a oração é o nosso único encontro com Deus. É o único meio que nos santifica, é o único meio que nos faz enxergá-lo, é o único meio que nos faz abraçar a causa do Evangelho. É o único meio é a oração. É o diálogo entre nós e Deus. É aí onde Deus comunica os segredos mais ocultos que Ele deseja revelar a cada um de nós. Então, Santa Teresa explica que a alma em pecado mortal é como camuflar a presença de Deus, a presença da graça. Que eu vou falar futuramente para os senhores no vídeo sobre as presenças de Deus. Mas a segunda presença de Deus é a presença através da graça. É a graça santificante. É o dom que Deus nos dá através do batismo. É a graça do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita dentro de nós e nos transforma interiormente. Quando nós pecamos, nós nos fechamos a essa graça. Nós nos fechamos à amizade com Deus. Quando nós pecamos, nós dizemos não a Deus. Então, com isso, nós estamos em um estado de inimizade. Mas mesmo assim, Santa Teresa disse que nós não devemos abandonar a oração. Porque ela explica que
A graça de Deus, né, a amizade com Deus, que é a graça, é a segunda presença através da graça, ela é como um diamante que brilha bastante na alma. Mas com o pecado é como se fosse uma camada de graxa, de piche, obscura, que ofusca todo o brilho da graça de Deus. Ela está aqui, mas só que coberta por uma camada de piche, que é o pecado. Então a graça permanece na alma. Ela só está ofuscada pelo pecado. E o que é que faz com que essa alma e esse diamante brilhe novamente? O que é que faz com que a graça ela se apodere da alma novamente? A confissão. Né? O sacramento da reconciliação é o que abre as portas para a amizade com Deus. Mas já que nós estamos, né, esse vídeo foi gravado no período de quarentena, né, a quarentena do coronavírus. Já que nós estamos neste período de quarentena, a igreja nos propõe o quê? Nos propõe a contrição perfeita. A alma chegue a sentir uma dor mortal por ter ofendido a Deus. Não porque perdeu o céu. Não pela consequência, mas pelo princípio. Por ter ofendido a Deus, que é digno de ser amado sobre todas as coisas. Ela continua aqui. E está pronta a acolher o sofrimento. Né? Então, a mortificação. Com a mortificação, Deus pode enviar essas provações. Né? Essas provações tanto morais quanto espirituais e temporais. Então ela pode ser aplicada de qualquer forma. E nós temos que estar pronto a acolher esta provação como um sinal de mortificação para a nossa alma. Como um total acolhimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então a alma ela tem essa consciência de que para que ela possa progredir, ela tem que passar por essa via do sofrimento. E esse sofrimento ele pode se dar tanto moral, quanto espiritual, quanto temporal. E ela segue ainda. E renuncia às tentações do mundo exterior. Então é aí que a alma percebe que se ela continuar a ofender a Deus, ela vai deixar de existir. Porque aí a alma já tem em si, né? Ela já está tão em si que ela percebe o quanto ela foi idólatra de muitas realidades, o quanto ela adorou muitas realidades no lugar de Deus, o quanto ela colocou Deus em segundo plano e coisas passageiras em primeiro lugar. Então ela quer recuperar esse amor perdido. Ela quer recuperar esse tempo que perdeu em não amar a Deus. Então, ela renuncia às tentações do mundo exterior. Ou seja, ela renuncia a todo tipo de pecado, seja ele até venial. Então, a alma ela quer se livrar com todas as suas forças de todos os pecados veniais, que dirá dos mortais. Mas ela ainda coloca ao final, e eu gosto de sublinhar sempre, mas não é o bastante forte. Ou seja, mesmo a alma tendo toda a consciência de que só esse caminho do sofrimento, só esse caminho da mortificação é o que vai fazer com que ela possa amar verdadeiramente a Deus, ela ainda não é o bastante forte. Ou seja, a alma ela ainda está presa em coisas simples e que se ela não tiver cuidado, ela pode chegar, como eu já falei em vídeos anteriores, a uma doença espiritual chamada de assídia. Né? A assídia espiritual. Né? Essa doença espiritual que provoca um relaxamento e uma inércia na oração. A alma regride, acha que já rezou o bastante e que não precisa mais continuar nos degraus da perfeição, que ali para ela já é o suficiente. Então, a alma ela ainda luta contra os atrativos do mundo ainda na terceira morada. É por isso que a terceira morada é uma das salas mais difíceis de serem ultrapassadas. Por quê? Porque a alma, apesar de reconhecer o tempo perdido que não amou a Deus,
ela ainda não é bastante forte para reconhecer também que ainda continua idólatras de algumas realidades que estão escondidas, que são os que nós chamamos de pecados domésticos, aqueles pecados que estão ali, que passam despercebidos. E nós só progredimos para as demais fases do castelo interior quando nós passamos por uma purificação total, quando nós dos pecados, ou seja, quando nós abandonamos todo qualquer tipo de pecado, seja ele de matéria leve ou seja ele de matéria grave. Então fica sempre sublinhado, mas não é o bastante forte. Então a alma precisa ter essa consciência e precisa se humilhar, né? Ela precisa ter humilhações para que ela possa se purificar na humildade. A humildade é a chave da terceira morada. Que Deus mesmo nos abençoe. Em nome de Patris, et Filho, et Espíritus Santos. Amém. Louvores a Deus.